Boa tarde, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje vim aqui trazer a segunda parte e a última da série de Bora Investir na Qualcomm. Neste caso é sobre esta empresa e nesta parte 2, portanto, irei mostrar algumas informações até bastante importantes, principalmente aquela que eu referi na parte 1, em que existe aqui um risco, não existe, é factual, em que Apple vai deixar de, portanto, comprar os chips à Qualcomm e obviamente isso vai ter um impacto bastante grande na sua receita e também vamos analisar aqui um gráfico de um forecast mais ou menos do abalo que pode gerar aqui nas receitas da Qualcomm. Obviamente que para quem não viu, eu mostrei mais ou menos quais é que são os segmentos em que a Qualcomm está inserida. Também, pronto, comparamos aqui no fundo, pronto, falámos aqui um bocadinho de alguns investidores que também possuem a Qualcomm no seu portfólio, também algumas empresas bastante conhecidas e grandes, como a Vanguard, BlackRock, e pronto. E agora aqui, só para dar assim um refresh, também se estiverem interessados em ver a parte 1, tenho aqui basicamente os segmentos da receita. Portanto, temos aqui o IoT, também na parte do setor automóvel e da parte dos smartphones. Como é óbvio, aqui a parte dos smartphones estamos a falar da grande maioria da receita. Obviamente que algumas já estão aqui a crescer, mas obviamente que o impacto, a partir do momento em que se retirarmos aqui um bocadinho da fatia da Apple, vai gerar aqui um bocadinho de preocupação. Portanto, vamos agora abranger este tema com mais detalhe. Não quer dizer que seja assim com muito detalhe afincado, mas só para terem também uma ideia, se obviamente tiverem a Qualcomm Notch List, e também é sempre importante saber quais é que são os pontos fortes da Qualcomm e também alguns riscos, porque é inevitável, todas as empresas têm riscos e temos de estar cientes delas, desses mesmos riscos antes de investir, se faz sentido ou não, se também achamos que a empresa consegue ultrapassar ou não. No entanto, considero que a Qualcomm pode ser aqui uma empresa bastante interessante. No entanto, acho que é necessário, pelo menos, não sei, esperar e ver, mas penso que tem reagido bem. Portanto, agora partindo para o vídeo, aqui uma visão geral daquilo que falamos tanto na parte 1 como na parte 2, uma exploração aprofundada da gigante tecnológica como a Qualcomm, muito conhecida também, devem conhecer pelos, penso eu, como os processadores dos telemóveis, os Snapdragons, nos dispositivos Android, e obviamente, entre outros, também destacamos na parte 1. Pronto. Avaliando a sua posição atual, oportunidades futuras e os riscos inerentes, foi aquilo que eu já referi, ao investimento nas suas ações. Aqui o contexto, obviamente, é num panorama tecnológico em constante evolução e aqui a Qualcomm encontra-se na encruzilhada de várias tendências disruptivas, porque também, obviamente, que esta situação toda, a crise de 2020, depois esta situação toda dos Estados Unidos, a guerra, whatever, obviamente que acaba sempre por mexer com pronto, é uma situação macroeconómica e que as empresas obviamente que não têm poder sobre isso. Esta análise visa fornecer uma perspectiva informada para auxiliar as decisões de investimento. Agora, vamos partir aqui para um novo ponto, que é aqui a análise detalhada da posição competitiva e desafios, portanto, navegar num cenário competitivo. Obviamente vamos falar aqui de algumas vantagens e ameaças emergentes. Aqui só para terem uma noção, em termos de market share, que até falámos que a Qualcomm está aqui na vanguarda da tecnologia 5G e reparamos aqui que a Qualcomm tem quase 10% do mercado. Também tem aqui empresas bastante interessantes, prontos, na parte em que estamos aqui, são empresas europeias, pelo menos aqui em Infineon, não sei se é, agora estou na dúvida se é alemã ou francesa, mas vamos ver, vou mostrar aqui as dúvidas. Infineon é alemã, pronto, é alemã. Portanto, é o que eu digo também, lá está. Temos aqui empresas na Europa bastante interessantes, mas pronto, não tem. Lá está, não tem aquelas balanças que eu procuro numa empresa. Mas quem sabe, depois temos aqui obviamente outras empresas mais daqui da Coreia do Sul, portanto acaba por também ser um mercado, e também da China, portanto um mercado bastante competitivo.
Temos aqui algumas que eu pessoalmente não conheço, como por exemplo aqui é a MediaTek e a Unisoc, não conheço. Mas pronto. A maior vantagem competitiva da Qualcomm reside na sua vasta e valiosa carteira de patentes, particularmente em tecnologias cruciais como o 5G e os chipsets para dispositivos móveis. Este modelo de licenciamento tem sido uma fonte consistente de lucros, mesmo em períodos de abrandamento económico. Porque é fundamental, porque, como nós já vimos, em termos de fundamentos, a Qualcomm é uma empresa bastante sólida, tem mostrado sempre resultados bastante bons. Obviamente, o que assusta aos investidores é mais o que pode acontecer no futuro do que está acontecendo no presente. Por isso, em termos de fundamentos, obviamente, em termos de fundamentos e resultados financeiros, acho que está no bom caminho, simplesmente. Agora, obviamente, me assusta aqui alguns pontos, mas obviamente que é o que é. Depois também temos aqui a ascensão, também falando dos seus peers, como aqui a Texas Instruments. A Texas Instruments está a reforçar as suas relações nos setores automóveis e industrial. No setor automóvel, para quem, pronto, eu referi, mas também, obviamente, que isto, para quem não acompanha, é um bocadinho difícil, mas obviamente que isto entra um bocadinho naquela tecnologia dos carros inteligentes, desta tecnologia que obviamente pode ajudar na condução autónoma, como também na detecção de riscos e na detecção de peões, carros e desse tipo de tecnologia inerente. Eu penso que já se vê alguma, mas pronto, é mais ou menos dentro desse ramo que a Qualcomm está inserida e penso eu que, tendo em conta que cada vez mais os carros possuem esse tipo de tecnologia, até aquela tecnologia onde se vai no volante e às vezes tem uma linha contínua branca e portanto a dividir a faixa, não é? E o carro, quando nós tentamos cruzar essa linha, não é? O carro não deixa, portanto tem um sistema de alerta. Opa, não sei, pode ser às vezes aquele sistema que uma pessoa pode adormecer e tem tendência, não é? A fugir para as linhas e ele faz assim um movimento brusco no volante. Portanto, estamos a falar desde essas tecnologias assim tão básicas, digamos assim, mas que pode ser a sua importância, mas envolve sempre tecnologias por trás, fornecedores, e é isso que nós procuramos neste tipo de empresa. Obviamente que a Qualcomm não só está inserida em, obviamente, tecnologias muito mais avançadas, como, pronto, estamos a falar de coisas muito mais complexas do que esta que eu acabei de referir, mas eu também não estou muito por dentro, também não é uma tecnologia que eu utilizo, não tenho um carro que tenha esse tipo de tecnologia, nem pouco nem mais ou menos, portanto, é só mesmo para vocês terem uma ideia. Portanto, a escala da produção e a extensão, pronto, basicamente aqui o sistema automóvel industrial, também mercados que a Qualcomm também está a visar ativamente, mas isto aqui acaba por ser sempre um desafio que todas as empresas têm, não é? Porque é inegável, todas as empresas têm competição. A Nvidia tem AMD, por muito que seja fraca ou boa, é competição, é o que é, nunca se sabe o que é que eles podem lançar no próximo ano. A Apple também, pronto, o mercado dos telemóveis em si é bastante competitivo, uma Lenovo, a Huawei, obviamente comparamos aqui com o mercado europeu, a Samsung, por exemplo, mas na China, obviamente que a Huawei, obviamente que é um produto mais favorável, que também é criado na China, Xiaomi, portanto existe aqui um mercado bastante competitivo, é o que eu digo. Isto obviamente que é mais obviamente que não é sempre agradável, mas é o que é. Depois, a escala de produção e a extensão de rede de distribuição de TI representam um desafio significativo, exigindo inovação constante por parte da Qualcomm para manter a sua vantagem. Portanto, isto acaba por ser investir mais no R&D, no Research and Development, mas isso é bom que haja competição, porque acabamos por ter tecnologias, por termos a própria tecnologia mais, portanto, conseguimos avançar, não é? A mais competição faz com que as empresas queiram competir pelo melhor produto e acima de tudo, um preço mais competitivo. E depois também aqui, por exemplo, a agressividade da AMD em novos territórios, portanto a AMD tradicionalmente focada em CPUs e GPUs, está a expandir agressivamente a sua presença em áreas de alto crescimento, como a inteligência artificial e a computação de ponta, que é uma das áreas que de facto tem dado muito dinheiro à AMD. Mercado onde a Qualcomm também
ambiciona liderar. Portanto, eu acredito pessoalmente que isto haja, tendo em conta que isto é um mercado global que se está a dirigir para isto, que acredito que haja trabalho para todos, e que, obviamente, que exige das empresas um grande investimento nesta área, porque é uma área muito cara, acima de tudo. Em tudo, desde infraestruturas, mesmo na parte de mão de obra, porque é bastante qualificada, portanto estamos a falar de mão de obra bastante cara. E pronto, e também a própria pesquisa e desenvolvimento também exige um investimento também muito grande. Pronto. Depois a política de preços competitiva da AMD pode pressionar as margens da Qualcomm. Pronto. Obviamente temos aqui, portanto, dois novos concorrentes, digamos que é aqui a Texas e a AMD, portanto, lá está. Tirando a parte que já existe uns tantos também, se falarmos já só, isto é num dos segmentos, um de vários, e aqui estamos a falar na tecnologia 5G. Portanto, é o que eu digo, é normal, faz parte, mas acima de tudo eu acredito que haja espaço para todos conseguirem ganhar dinheiro, mas vamos ver. Agora, é aqui um dos riscos que eu acho mais preocupantes, que é aqui, por exemplo, isto é um forecast que eu só consegui retirar por acaso mais ou menos 2022 para 2031, é um forecast, por isso é uma previsão. Portanto, isto eventualmente pode surgir aqui algumas alterações, mas como podem ver, a partir já do ano 2025, como podem ver, a partir dos chips que a própria Apple quer produzir na sua casa, ou como eles entenderem, mas o que é certo também para dizer na Qualcomm, vai-se notar aqui, e estamos a falar aqui billions, portanto estamos aqui a falar de 1.000 milhões, portanto 7.05 mil milhões, portanto estamos a falar de uma fatia bastante grande. Se olharmos aqui 7.05 e a receita foi a revenue 24.5, portanto estamos a falar até quase de um quarto da receita, portanto é o que eu digo, estamos a falar aqui de muito dinheiro. E se olharmos aqui para 2025, vai para 1.37 mil milhões de dólares, e em 2026 um remanescente 260 milhões de dólares, então a partir de 2007 sim vai deixar de ganhar. Portanto isto está dividido em dois segmentos, do chipset e do IP, da licença do IP, mas isso pronto. No entanto, também advém aqui uma grande parte da receita, e esta sim não vai deixar de a ter. No entanto, podemos ver aqui uma quebra bastante grande neste ponto, e para mim é uma parte bastante agravante, porque ao retirar esta parte da receita tem que se ganhar de outro lado. Vamos ver. Portanto, espera-se também que a Qualcomm entre em outras áreas, assim como ela já entrou, e também que as áreas em que elas estejam inseridas também consigam aumentar a sua receita. Mas lá está, isto também só se vai ver. Obviamente que isto já se vai refletir um bocadinho em 2025, nós podemos ver aqui uma queda muito grande da receita, mas acredito que isto realmente só se vai ver já a partir do final de 2025, no início de 2026, já se pode tirar aqui bastantes ilações quanto à Qualcomm, se realmente é uma empresa que se pode investir ou não. Eu entendo que sim, mas vamos ver. Portanto, navegando no cenário competitivo, vantagens e ameaças. Portanto, continuando aqui os pontos que estávamos a falar anteriormente. Aqui também outro concorrente, que é aqui o fortalecimento da Analog Devices, também uma empresa bastante interessante. Analog Devices consolidou uma posição robusta na tecnologia de radiofrequência, essencial para as redes 5G, aplicações automóveis e industriais. Portanto, já entra aqui também um bocadinho com a Texas e também com a Qualcomm, e as suas recentes aquisições aumentaram significativamente a sua capacidade competitiva, tornando a entrada da Qualcomm nestes mercados ainda mais desafiante. Pronto. E agora, este ponto, que sim, acho que é o mais agravante de todos eles, que é aqui o risco sistémico da Apple. Portanto, aqui o potencial sobreposição dos modems da Qualcomm por soluções internas desenvolvidas pela Apple representa um risco substancial para as receitas da Qualcomm. Embora não seja um cenário garantido, a sua possibilidade exige uma monitorização constante por parte dos investidores. Portanto, é o que eu digo, isto aqui não são dados oficiais, até estão aqui bastante desatualizados, foram os mais recentes, que também para vos dar aqui uma ideia são 2023. Como eu digo, isto aqui é um forecast, é uma previsão, mas é sempre importante acompanhar
esta situação muito próxima, porque estamos aqui a falar de um impacto que pode ser muito grande para a Qualcomm. Por isso é que é sempre importante acompanhar os resultados do primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de 2025, acompanhar também o primeiro de 2026, mas eu acho que já se pode tirar aqui algumas ilações a partir de 2026, já se pode tirar aqui algumas ideias. Agora, análise aprofundada das oportunidades e riscos de crescimento futuro. Portanto, vamos aqui navegar já para outro ponto. Portanto, aqui a transição estratégica para além do domínio dos smartphones, como nós já vimos, os smartphones é de onde vem a maior parte da receita, é quase como a Apple a partir dos seus iPhones, é quase 50%. Mas pronto, portanto, pode haver aqui uma oportunidade transformadora no setor automóvel. Portanto, o negócio automóvel da Qualcomm demonstra um potencial de crescimento significativo, evidenciado por um pipeline robusto de 45 mil milhões de dólares em contratos de design já assegurados. Portanto, este valor representa uma oportunidade real de diversificação de receitas e não apenas projeções futuras. Portanto, é mesmo isto que nós gostamos de ver que aconteça. Portanto, estamos aqui a ver também, a partir deste gráfico, aqui o crescimento dos dois outros segmentos, tanto da parte do IoT como da parte automóvel, que tem tido um crescimento constante. Por isso, é mesmo isso que nós gostamos de ver, que no fundo este crescimento, obviamente que no melhor cenário também era que nós gostássemos que a Apple continuasse a comprar, mas obviamente que nós estamos aqui, pelo menos podemos concluir, que ao longo do tempo eles vão conseguindo absorver a perda que pode vir a acontecer num futuro, não sabe ainda, quando a Apple começar a fabricar aqueles produtos internamente. Agora, falando agora no posicionamento estratégico na inteligência artificial on-device. Portanto, a Qualcomm também está a estabelecer uma posição sólida no nicho de inteligência artificial diretamente nos dispositivos. Portanto, estamos aqui a falar um bocadinho de inteligência artificial na ponta, com a crescente tendência de processamento de dados e inferência de inteligência artificial localmente. Portanto, a plataforma Snapdragon da Qualcomm poderá desempenhar um papel crucial, especialmente à medida que os dispositivos se tornam mais autónomos e inteligentes sem depender constantemente da cloud. E agora, o terceiro ponto e último, o desafio da execução e da paciência do investidor. Portanto, a transição da Qualcomm para estes novos mercados não será imediata, obviamente, e exigirá uma execução estratégica impecável. Os investidores estarão atentos para verificar se a empresa consegue traduzir o potencial destes mercados num crescimento consistente e rentável, em vez de manter predominantemente associado a mercados chips para telemóveis, porque é mesmo isso que a Qualcomm, eu pessoalmente conhecia, Qualcomm, Snapdragon Chips, é isto. Eu até desconhecia que também trabalhava para a Apple. E agora, para concluir e para terminarmos com estes dois slides, que é aqui a conclusão detalhada e, obviamente, algumas implicações para a decisão de investimento, mas lá está, são alguns pontos que vão ser aqui destacados, não quero, é só também para vocês terem uma ideia. Também é importante vocês mesmos analisarem a partir de outros vídeos, de outros dados, porque decidir a partir só do vídeo acho que não é uma decisão muito sensata. Mas pronto, avaliação final e recomendações para o investidor. Portanto, falámos aqui um bocadinho da justificação para considerar a Qualcomm. Portanto, para os investidores que procuram uma empresa tecnológica com um potencial crescimento ainda não totalmente precificado pelo mercado, a Qualcomm merece uma análise cuidada e os seus sólidos fundamentos financeiros, que é verdade, a robusta geração de cash flow e um claro caminho estratégico para a expansão para além do mercado dos smartphones representam argumentos convincentes. Depois, também o reconhecimento dos riscos inerentes. Portanto, no entanto, é crucial reconhecer e ponderar os riscos associados ao investimento da Qualcomm, incluindo lá está, a potencial. Não é certo, não se sabe quando ou quanto, a perda de receitas devido aos planos da Apple, a volatilidade da procura no mercado de smartphones e a intensa concorrência em todos os setores em que opera. Como nós já vimos, temos aqui uma série de concorrentes a fazer frente. Depois também, mas isto também acho que é generalizado para todas as empresas, que é a necessidade de monitorização ativa. Portanto, a Qualcomm não é um investimento passivo. Os investidores devem manter-se informados sobre a sua execução estratégica, o seu desempenho nos novos mercados e a evolução do panorama competitivo. Portanto,
é, é generalizado no fundo, não é o que é. A não ser que seja um ETF, tem lá 500 empresas, não é? Que estão-nos a monitorizar por nós, portanto, ou outro tipo de ETFs, portanto, é sempre mais difícil. Por isso é que há uma grande desvantagem quando se investe só numa empresa, porque exige aqui, uh, pronto, tem que se perder muito mais tempo. Agora, para acabar com estes dois pontos, a síntese da avaliação, a Qualcomm apresenta estar subvalorizada, também pronto, também discuti isto e também comparei alguns indicadores económicos e também com outros peers, neste caso foi com a Analog Devices e com a, também se quiserem ver, tem aqui na parte 1, está aqui nesta tabela, comparamos aqui a partir destes três indicadores, rácio preço-lucro, rácio preço-vendas e o EV pelo EBITDA, comparamos a Qualcomm, Texas, AMD e Analog, portanto tínhamos esquecido a AMD, aí depois tem aqui algumas conclusões, alguma interpretação a partir destes dados. Mas também podem ver na parte 1, estão à vontade, também podem colocar pausa, portanto também podem ver isto com mais cuidado se assim desejarem. Portanto, a Qualcomm apresenta estar subvalorizada com base nos seus múltiplos de avaliação e no seu potencial de crescimento futuro. No entanto, a concretização deste potencial depende da sua capacidade de execução com sucesso e a sua estratégia de diversificação. E depois aqui uma recomendação final, obviamente, para os investidores com uma tolerância moderada à volatilidade a curto prazo e uma crença na capacidade de Qualcomm de se expandir com sucesso para os novos mercados. Esta ação poderá representar uma oportunidade de investimento a longo prazo com um potencial de valorização significativo, porque é isso que nós queremos, obviamente, quando investimos neste tipo de empresas. No entanto, a diligência continua e a gestão de risco são essenciais. Por isso é que eu digo, de acordo com o vosso risco, têm que ver mais ou menos o que querem investir. Obviamente, o que foi feito aqui na Qualcomm pode ser feito em qualquer uma das empresas, falando nos magníficos 7, portanto, não é muito certo quanto a isso. Agora, as referências, se quiserem ter aqui mais alguma informação, estão aqui, podem ler com mais cuidado, portanto, estão à vontade, também se quiserem pesquisar algum assunto com de forma mais aprofundada. E pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado, já sabem. Podem me seguir nas redes sociais. Também irei colocar este PDF no Patreon para vocês terem acesso, se assim desejarem. E pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham uma excelente terça-feira. E pronto, vemo-nos no próximo episódio. Da minha parte é tudo. Muito obrigado.